gente querida, gente linda, estamos chegando, como falando nisso, uma chuva aqui em São José dos Campos e na sua cidade, como é que tá? Bom, tá chovendo lá fora, mas o coração tá quente aqui. Dr. Douglas Brito, psicanalista, aqui para bater um papo com a gente. Luquinha Sanseverino ali, ó, tchuc, 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 colocando a nossa foto no Facebook para você curtir, compartilhar. Eu sempre digo, deixar sua dúvida, deixar sua sugestão, sua crítica, a gente aprende demais com vocês. Aprende demais e a gente agradece todos os dias esse carinho, viu? E vamos para a nossa mensagem do dia, que é bem curtinha, mas é de uma força. Confie sempre, gente, mas confie sempre na ação e no poder de Deus. Mesmo naqueles dias muito difíceis. Acredite que Ele está sempre ao seu lado, lutando com você. E acredite numa coisa que eu vou falar agora. Ah, mas não tem mesmo. Não há força maior do que a de Deus. Não existe. Então acredite nele, porque ele acredita em você. Esse é o nosso toque de quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Bora trabalhar. É uma força que é impenetrável, Luquinha. Pois é, Solange, o melhor de tudo é saber que quando a gente realmente serve a Deus, não só ficar falando de Deus, né? Quando a gente realmente tem um coração diante dele, pode acontecer o bem ou o mal com a gente. Ele está no controle e isso não tem preço, gente. Deus está no controle da minha vida e da sua vida, com certeza. Bora conversar bastante. Boa tarde para você. 3922-1387 é o nosso telefone. Pode participar à vontade. Ou também pelo facebook.com/falando nisso Band. Quem quiser ganhar uma cesta maravilhosa da Polipet, acesse o nosso Face. Tá cheinha de produtos para o seu melhor amigo, bicho. É só você concorrer, então, para curtir e compartilhar. Você já vai estar concorrendo. Essa fotinho tá no nosso Face. Entra lá que tá na nossa timeline e você vai achar. Como também tem aquele kit tão disputado da Cooper, que a gente tem tanto orgulho de falar, porque só tem coisa gostosa para você e toda a sua família. Curtiu e compartilhou essa foto, pronto. Você já vai estar concorrendo. É muito fácil. Agora sim, Solange, quando a gente fala do assunto... Deixa eu falar que ontem eu fui lá tomar café com o Beni, com o seu Beni da Cooper, tá? Ah, e eu não fui. Tomei leitinho, tá bom? E comi bolinho, tá bom? Beijo pro seu Beni da Cooper. Só pra fazer inveja, gente. Mas conversando um pouquinho, Solange, sobre o assunto de hoje, às vezes a gente encontra tantas pessoas no nosso caminho que são uma simpatia perto da gente. Doçura. São pessoas simpáticas que estão ali para nossa disposição, mas a gente vira as costas, as pessoas falam mal da gente. A gente vira as costas, as pessoas fazem fofoca da gente. Será que são psicopatas? Pois é, a gente entende por psicopata, sabe, aquela pessoa que é assassina, e não é só isso. A psicopatia vai muito além disso. Aquela pessoa simpática, conquistadora, ela conquista demais, como disse o Luquinha, mas no primeiro momento, e depois ela vai mostrar outra face. Será que pode ter um psicopata aí vivendo com você, ao seu lado? Quem está aqui para tirar as nossas dúvidas é o nosso querido Dr. Douglas Brito, o papai da Zara de quatro patas. Como é que tá a Zara? Ela tá bem, ela tá tudo bem? Lá. Agora já não tá no consultório, não tá indo mais tanto no consultório, que não pode mais ficar lá. Tem que ficar quietinha, né? Agora tem que ficar em casa. Doutor, a gente vai depois pôr uma lista aí de alguns sinais que a gente vai conversar a respeito para a gente detectar um psicopata do nosso lado. Agora, o Lucas abriu o programa de uma maneira muito correta. Quando a gente conhece uma pessoa, e essa pessoa é uma candura, super simpática, você vira as costas, essa pessoa é o diabo na sua vida, tenta puxar o seu tapete, etc e tal. E quando volta a te encontrar é a candura, ou seja, essa mentira de comportamento pode ser um sinal de psicopatia também? Não dessa maneira como está sendo colocado. É interessante que em saúde mental, de tempos em tempos, aparece uma patologia nova, que não é nova, mas é nova ao público. E começa a achar que todo mundo que tem um certo perfil tem a ver com isso e tem um problema desse. E a psicopatia foi assim também há alguns anos, acho que foi uma novela que passou um personagem assim e ficou muito em moda. Todas essas pessoas que têm essas características não são psicopatas, elas não têm essa característica na medida que é uma doença mental mesmo. Então, o que precisa entender primeiro é que
isso é uma estrutura cerebral diferente. A pessoa pensa de maneira diferente da maioria das pessoas. Então, a gente tentar entender o que ela está pensando não é tão fácil, porque ela tem toda uma manipulação que é diferente da nossa manipulação de uma fofoca, de um comentário da vida alheia, de uma situação assim. Que a gente faz isso, às vezes, por inveja, porque quer rebaixar outra pessoa para a gente se sentir melhor. Uma coisa muito mais leve. Ela manipula, o psicopata manipula. Ela manipula. A gente vai entrar em detalhes sobre essa manipulação e tem o tal do vampirismo. Sabe aquela pessoa que suga a energia do outro? Sim. Também faz parte da psicopatia. Interessante, Solange. O Paulo vai conversar com a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Obrigado pela participação. Pode contar aí pra gente seu caso, fazer essa pergunta, amigo. Meu caso é o seguinte, assim, a pessoa, ela é muito, assim, possessiva. Sim. Quando ela quer as coisas, tem que ser na hora. Só que ela é assim, ela é alterada naquele momento, dá aquele ar de violência, mas passa alguns segundos, já volta aquela harmonia e é muito assim, muito boa na rua, com as outras pessoas, mas com quem está assim mais perto, as coisas, dá essa controvérsia, entendeu? Tipo, uma hora tá boa, de repente ela já muda, já fica aquela coisa chamada, sabe? Você não consegue entender. E fica difícil conviver com uma pessoa assim, né, doutor? Mas isso pode ser só uma característica, que não tem a ver com a patologia também. A se entender que o percentual de pessoas psicopatas na sociedade é bem baixo. É 1%, é um percentual baixo. Isso aumenta muito entre os que estão presos, exatamente porque lá eles cometeram alguns crimes que levaram a ficar mais evidente isso. Mas na sociedade é mais difícil. Então, esse caso não parece ser, não. Não parece. Bom, e existem alguns casos aqui, a gente está com um caso bem delicado, vou poupar seu nome, viu, minha linda? Ela está com medo do namorado, porque assistindo o programa ela disse que ele tem alguns desses sinais. E o psicopata sempre acaba matando? A gente vai responder para ela daqui a pouquinho, né, Luquinha? Pois é, Solange, agora só 1% é psicopata, então mostra pra gente também que muita gente, na verdade, não tem caráter, né, Solange? A gente vai conversar sobre o caráter das pessoas, se consegue sim ser transformado, de repente buscando a Deus, ou se a pessoa nasceu não prestando, ela vai morrer não prestando. Já a gente conversa sobre isso, mas agora bora fazer uma paradinha para deixar você bem informado com as notícias da redação. A gente vê cada coisa nesse país que só rindo para não chorar, viu? A Justiça Federal vai investigar o juiz Flávio Roberto de Souza, que foi flagrado dirigindo o Porsche apreendido de Eike Batista. Além de dirigir o carro, o juiz levou para a garagem do próprio prédio no Rio de Janeiro. Ou seja, guardou o carro lá. E daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Confere. O vídeo mostra o juiz Flávio Roberto de Souza, responsável pelo processo contra Eike Batista, dirigindo um veículo do ex-empresário acusado de 6 crimes, entre eles formação de quadrilha e manipulação de mercado. O carro está entre os bens em poder da Justiça que serão leiloados, num total de 3 bilhões de reais, para garantir o pagamento de possíveis indenizações. Uma medida cautelar foi protocolada no dia 11 de fevereiro pelo próprio juiz, para que tanto o Porsche Cayenne quanto um Toyota Hilux fossem usados pela terceira vara criminal. O Detran divulgou em nota que foi solicitado pela Justiça Federal a confeccionar novos documentos para os 2 automóveis, mas o uso de um dos carros pelo próprio juiz, que chegou a estacioná-lo na garagem do prédio onde mora, na Barra da Tijuca, chamou a atenção. O advogado de Eike Batista registrou as fotos. A defesa pede a saída do magistrado do caso. A mudança de juiz no processo, no entanto, ainda não foi decidida. A Corregedoria afirmou em nota que abriu uma sindicância para apurar o fato. Eles querem saber se a conduta do juiz ao dirigir um veículo apreendido foi correta. Hoje de manhã, o juiz levou o Porsche Cayenne de volta ao pátio do Tribunal Federal. No início da tarde, a Hilux chegou em um reboque. Por volta das 3 horas, o juiz deixou o prédio para uma reunião em outro local, desta vez com um motorista e em outro carro. Juristas consultados pela Band afirmam que pedir o uso de bens apreendidos é uma medida válida, mas que a conduta por parte do juiz Flávio Roberto de Souza é incomum. Um leilão de parte dos bens de Eike Batista, que aconteceria nesta quinta-feira, foi suspenso pelo Tribunal Regional Federal. Eu tô vendo aqui no site, o juiz disse que levou o carro para casa, sabe por quê, Luquinha? Porque estava chovendo e era para proteger da chuva.
Ai, Pedro Mariano, só ouvindo uma dessa é melhor do que ser surdo, né, Pedro Mariano? Só por Deus e muita reza mesmo. O vice-presidente da Indonésia disse que estuda cancelar a compra de 16 aviões da Embraer em meio a uma grave crise diplomática com o Brasil. A suspensão da compra seria uma retaliação à decisão da presidente Dilma de negar credencial para o embaixador indonésio na semana passada. Depois de chamar de volta seu representante, Jakarta agora estuda suspender a compra de Super Tucanos e lançadores de mísseis da Embraer. As relações entre os dois países estão estremecidas desde que a Indonésia fuzilou um traficante brasileiro e confirmou a execução de um segundo, apesar do diagnóstico de esquizofrenia. Uma opinião muito particular, viu, Luquinha? Se é certo ou errado fuzilar uma pessoa, isso não cabe a um julgamento nosso, não cabe a um julgamento, é com Deus e o homem lá que está mandando fuzilar, não é verdade? Agora, uma coisa é certa, lá existe lei e a lei é cumprida. Aí vem o nosso governo e quer meter o dedo na lei de lá. O cara ficou bravo e está cortando relação. Você vai julgar? Não sei se a gente deve julgar. E por falar em cortando relação, a situação aqui está tão feia que prossegue aí a paralisação nas estradas em 9 estados, apesar do governo federal permitir aí a força policial para a liberação dessas estradas, viu, Luquinha? Bater palma aí, ó, para nossa governanta, né? Porque é demais, né, gente? Não tá dando conta do país aqui, quer cuidar dos outros. Não dá para entender isso, não dá para entender, né? Se você for viajar agora, cuidado somente com a chuva que já atinge alguns lugares do Vale do Paraíba e também do litoral norte, mas está tudo tranquilo por enquanto, se Deus quiser vai manter assim a tarde toda, né? Bora ver o tempo? A gente vê que tá sol e tá chovendo também. Em São José dos Campos agora chove e a previsão é que a chuva pare um pouquinho e a tarde volte novamente. A máxima é de 34 graus. Caraguatatuba também pode chover agora à tarde. A máxima também é de 34 graus, também quente lá. E em Cruzeiro, máxima de 31, pode chover à tarde e também à noite. Não sai daí não que a gente preparou imagens chocantes para mostrar para vocês. Um casal que foi praticamente engolido por um buraco ao descer do ponto de ônibus na Coreia do Sul. Foi um milagre mesmo e a gente conta melhor para você o que aconteceu.